Este programa é livre para todos os públicos. Olá, alunos do segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Juscelino Neres. Estarei lecionando para vocês aulas de português e matemática, tá bom? Isso no programa Em Cada Casa Uma Escola. É um projeto da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação. Então, preocupados com vocês de não terem aula, de não estar aprendendo, esse projeto veio para que você pudesse estudar aí na sua casa, tá bom? Eu sou da rede municipal, trabalho a minha primeira aula com vocês, espero que vocês gostem e continuaremos por um período, tá bom? E aí a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre o uso da letra R, vai aparecer aqui para vocês o uso da letra R. O que acontece é que muitas pessoas às vezes não sabem usar a letra R na palavra, né? Ele fica confuso, fica duvidoso, mas isso é normal, tá? E aí você vai tirar a sua dúvida. Então pega o seu caderninho, pega a sua caneta e vai aí fazendo as suas anotações, tá bom? Estamos aqui com um texto, primeiramente vou ler um texto, né, que o tema do texto é O Rei e a Rainha, de Wayne Dark Sintra. Vou ler o texto para vocês. O rei e a rainha foram passear numa carruagem muito bela que mandaram comprar. A coroa do rei era prateada, mas de ouro enfeitada. Ele beijava a rainha, que estava apaixonada. Andavam perto do rio e nas ruas decoradas adoravam a cidade e andavam de mãos dadas. Tá bom? Esse é um texto que, se vocês perceberem, tem algumas palavras escritas com R. No início, no meio, e aí a gente vai estar tirando a dúvida para vocês. Quando é que se escreve com um R? No início da palavra, no meio, no final da palavra, tá bom? Nós vamos aprender juntinhos aqui. Pode passar. Muito bem, ortografia. Ortografia, palavras escritas com R ou dois R's, né? E dois R's. Ortografia quer dizer orto, correto, grafia de escrita, ou seja, escrever corretamente, tá bom? O uso de R e dois R's é determinado pelo som mais fraco ou mais forte e está relacionado à posição que essas letras ocupam na palavra, começo ou meio. O R sozinho entre as vogais será fraco, brando, e que para ter o som forte do R é preciso redobrá-lo. Exemplo, olha só, o exemplo do R com som fraco, né? Quando ele está sozinho no meio da palavra, nós temos aqui a palavra caro, que custa, né, muito dinheiro. Então, caro, percebe que o som é fraco, ro, né? Ro. E aqui nós temos a palavra carro, né? O som é mais forte. Então é preciso acrescentar mais um R para ficar dois, né? E aí eu tenho esse som mais forte, carro, né? É diferente de carro. Muito bem. Então vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Os dois R's entre as vogais possuem o som forte, né? Quando você está forte, fala mais firme. Quando você está doente, você fala um pouquinho fraquinho, né? Tá um pouquinho fraquinho. Mas o R forte no meio das palavras são acrescentados dois para eles ficarem juntos e ficarem fortes. Por exemplo, né? Marreta, jarro. Se eu fosse tirar um R aqui, né? Ele ia ficar como? Som fraco. Mareta, né? Se eu tirasse um R da palavra jarro, ia ficar como? Jarro. Mas aí eles se juntaram e deram esse som forte, que é marreta, né? Jarro. Na língua portuguesa, o R sozinho tem um som forte no início da palavra. Ou seja, esse R também vai estar sozinho quando ele vem no início da palavra, né? É como se ele criasse força e fosse puxando, né, a palavra, ele na frente.
Quando ele vem na frente, ele vem forte. Então a gente só escreve com um R, porque ele fica forte. No meio da palavra, entre uma consoante e uma vogal. Ou seja, quando eu vou ter outro R forte, quando ele está no meio da palavra, e daqui a pouco eu vou dar exemplo para vocês no quadro, quando ele vem entre uma consoante e uma vogal, ou uma vogal e uma consoante, né? Vamos ver alguns exemplos. Muito bem, antes dos exemplos que eu vou dar para vocês, do som forte no meio da palavra, entre uma vogal e uma consoante, atenção, né? Precisa dar o sinal de alerta. Olha só, nunca usar dois R's no início da palavra. Ou seja, ele já está forte, não precisa ser dois, é só um R no início da palavra. Ou no final de uma palavra. No final também é como se fosse empurrando a palavra, né? Então ele também vai estar forte. No início e no final. Não se escreve dois R's no início e nem no final, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui agora. Eu vou copiar aqui no quadro alguns exemplos para vocês verem, né? A palavra no início. Olha só, no início da palavra eu vou escrever aqui mais um exemplo, né? Palavra relógio, né? E a gente vai ver essa palavra em outros exemplos também na frente. Olha aqui o R, ele é destacado, né? Eu vou destacar ele aqui porque ele está forte, ele está no início da palavra, tá bom? E no final da palavra, por exemplo, os verbos, né? A maioria dos verbos, quando eles estão no infinitivo, depois vocês vão aprender isso, eles vêm com o R no final, tá? E esse R é sozinho. Por exemplo, cantar, né? Cantar. Esse R está sozinho. Não pode ser dois R's, nem no início, nem no final da palavra. Apenas um. Muito bem. Vamos agora aqui, eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz algumas letrinhas e aí daqui a pouquinho a gente vai treinar aqui no quadro, tá bom? Então vamos lá continuar a aula aqui no slide. Olha só, eu trouxe uma atividade de fixação e a gente vai entender melhor como usar esses dois R's. Por exemplo, aqui ó, complete com um R ou dois R's as palavras dos objetos abaixo, né? Que tem dos objetos abaixo. Por exemplo, aqui eu tenho CA e eu tenho que colocar um R ou dois R's aqui nesse espaço, nessa lacuna, né? Porque logo eu tenho uma vogal no final. Qual R eu vou colocar? Por exemplo, aqui, se eu colocar um R, que é grande, vou colocar lá no quadro, tá, gente? Se eu colocar um R, vai ficar caro. Mas se eu colocar dois R's, vai ficar carro. Por exemplo, essa palavra aqui, pé, eu posso colocar dois R's ou um R? Ora, se tem um no final, eu vou logo pensar em peru, né? Então, peru, com um R. Aqui eu tenho a palavra bu. A gente lembra qual? Um animal, burro. Então eu escrevo com dois R's para ele ficar forte. Aqui eu tenho jarro, que eu já dei exemplo lá na frente, né? Jarro, com dois R's. E aí tem uja, da ideia da palavra coruja, né? Um animal também, uma ave na verdade, coruja. Aqui eu tenho acha. Logo essa palavra vai ser o quê? Borracha. Daí a gente vê logo que o som é forte, então eu acrescento dois R's. E aqui, gente, tem algumas palavras que estavam lá naquele texto, né? Que aí eu não elenquei, não mostrei para vocês, só falei que teria algumas palavras. Por exemplo, ei. Dá a ideia de quê, gente? De dois R's ou um R. Lembrando da regrinha aqui, a gente só pode colocar um R no início, então a palavra é rei, né? É rei. Aqui eu tenho ainha. Ainha, a gente vai lembrar que a historinha falava do rei e da rainha. Então eu não posso colocar dois R's no início. Eu tenho que colocar apenas um R no início de palavra, porque ele está forte. Rainha. Aqui eu tenho carruagem. A gente vai lembrar da historinha, que lá na historinha falava de carruagem, não é isso? Então carruagem
O R vai vir no meio da palavra. Se o som é forte, nós acrescentamos 2 R's. Eu tenho ou, ó. E aí a gente com esse som, ou, ó, nós vamos acrescentar um R, vai ficar ouro, né? Um som fraco, ouro. Aqui eu tenho decoradas. A gente vai logo lembrar da palavra decoradas, né? Que estava também lá no texto. Aqui eu tenho adó, né? A palavra adó. E logo em seguida eu tenho avan. Então, adoravão. Com 2 R's ou um R? Um R, né? Porque é ró, não é ró, tá bom? Vamos na frente. Muito bem. E aqui estão as respostas, né? Aqui foi feita a correção e aqui nós temos todas as respostas. Carro, peru, burro, jarro, coruja, borracha, rei, rainha, carruagem, ouro, decoradas, adoravam, tá bom? Beleza, vamos continuar então com as nossas atividades de fixação. Aqui é atividade 2 de fixação. Forme novas palavras trocando por R, né? R ou por R. Ou seja, um R ou 2 R's. Tá bom? Porque a aula de hoje, gente, a gente vai falar só do R. Porque esse R às vezes atrapalha, né? Vocês que estão escrevendo as palavras agora e ficam na dúvida se é com R, se é com 2 R's. Então a gente está explicando aqui para que você entenda como escrever essas palavras. Exemplo aqui, ó, a palavra aranha. Eu trocando por 2 R's, a palavra aranha vai ficar como? Arranha, né? Aqui eu vou trocar um R por 2 R's. Aqui eu tenho a palavra era. Trocando por 2 R's vai ficar como? Erra, né? Aqui eu tenho a palavra careta com um R. Trocando por 2 R's vai ficar como? Carreta. Eu tenho a palavra tora. Colocando 2 R's vai ficar como? Torra, né? Eu tenho a palavra carrinho. E aí eu vou substituir esse R por 2 R's. Ou eu vou acrescentar mais um. Vai ficar como? Carrinho. Tem carinho, vai ficar carrinho. Eu tenho a palavra encerado. Quando se passa o pano, né? E o chão fica bem encerado, bem limpinho. Ou o carro de vocês, a moto, ou o móvel na casa de vocês. Vocês vão encerar, né? Mas agora eu vou trocar, né? Um R por 2 R's. E aí vai ficar como? Encerrado. Ou seja, encerrou, terminou, né? Encerrado. Vamos ver como ficou na correção. Muito bem, aqui está. Trocamos, né? E a palavra ficou agora erra. Carreta, careta ficou carreta. Tora ficou torra. Carrinho vai ficar carinho. Carinho vai ficar carrinho. Encerado vai ficar encerrado. Beleza? Então vamos continuar ainda, né, falando desse R. Agora a gente vai fazer o inverso. Nós vamos colocar, né, 2 R's onde tem apenas um R, tá bom? Olha aqui como vai ficar, né? A palavra é corro com 2 R's. Agora a gente vai colocar um R. Vai ficar coro. A palavra carro, eu tiro um R e vai ficar como? Caro, né? A palavra barrão, eu tiro um R e vai ficar barão. Aquela pessoa que tem dinheiro, né? Tá estribado, né? Na linguagem popular, tá cheio do dinheiro, tá bom? A palavra é serra, né? Serra, eu tiro um R e vai ficar como? Cera, né? Cera pode ser um objeto um produto de limpeza, né? Ou outras coisas. A pessoa que tá fazendo moleza ali no serviço, ele está fazendo cera na linguagem popular. Murro, com 2 R's, eu tiro um R, vai ficar como? Muro. O muro da casa de vocês, do vizinho, por onde vocês andarem, né? Vocês vão ver aí o muro. Eu tenho carreira, quando se sai apressado, né? Na carreira, eu tiro um R, vai ficar como? Careira, ou seja, ficou caro, né? Careira, essa moça é careira. Ela vende os produtos dela muito
caro. Então era careira. Muito bem, vamos lá como ficou na correção. Agora nós temos aqui a correção trocando R por 2 R's por R. Corro ficou couro, carro ficou caro, barrão ficou barão, serra ficou cera, murro ficou muro, carreira ficou careira, tá bom? Beleza. Então agora nós vamos, antes da gente fazer essa atividadezinha aqui, eu vou fazer algumas palavras aqui no quadro e vocês vão prestar atenção, né? Se coloca um R ou 2 R's. Olha só, estou colocando aqui as palavras. Vou colocar 3 palavras, tá bom? Que eu acho que já dá para vocês entenderem. E também vou colocar palavras que tem R, né? No início, por exemplo. Certo. Aqui nós temos a palavra carretel. A gente coloca um R ou 2 R's, gente? A gente já aprendeu aqui algumas coisinhas que dá para vocês, né, ter a simulação, né, de que no meio da palavra, quando se quer o som forte, se escreve com 2 R's. Então a gente vai colocar no meio dessa palavra carretel, a gente vai colocar o quê? 2 R's, né? Se eu colocasse um R, ficava como? Caretel, né? Agora na palavra câmera. Ora, um som forte, Rá. É Rá ou é Rá no final? Na última sílaba, é Rá. Então a gente vai colocar apenas um R, câmera, né? E a palavra cara, é forte ou é fraco? Fraco, Rá. Então a gente coloca apenas um R, cara. A palavra relógio, olha a regrinha. No início da palavra o R é forte. Então não pode ser 2 R's, apenas um R no início de palavra. E no final eu vou escrever a palavra, como eu já falei, já tinha escrito para vocês. Desculpa, rapidinho. A palavra aqui que eu ainda não tinha escrito, né? Eu falei que tinha escrito, mas não havia escrito ainda. E aqui eu tenho a palavra, né, correr, que é um verbo, né? Correr, no meio. É forte ou é fraco? Correr. É re ou é re? Então é re, com 2 R's, tá bom? Ora, no final faltou um R, ele também é forte. Então, correr, eu posso colocar 2 no final? A regra diz que não. No início e no final, apenas um R, tá bom? Correr. Beleza, então. Então vamos agora aqui para o joguinho, que é encontrar as palavras, né, palavras cruzadas. Encontre no diagrama 8 palavras com R e 2 R's. Olha, gente, olhando aqui, a gente fica meio, mas eu sei que vocês vão acertar aí em casa, tá bom? Então analise, olhem aí onde é que estão as palavras com um R e com 2 R's. Eu vou ajudar vocês e aí eu vou encontrar a primeira palavra, por exemplo, enredo, né? Temos aqui, ó, enredor.
eu tenho apenas um R nessa palavra, tá bom? Enredo. Vou encontrar mais uma, por exemplo, relógio. Tá bem que é a palavra relógio? E relógio eu escrevo com um R, porque inicia a palavra com R. Então é apenas um R. Eu tenho também a palavra terra. Tá bem aqui, ó. Terra. Som forte, com dois R's no meio, entre vogais, com dois R's, tá bom? Eu tenho a palavra garrafa. Garrafa. Garrafa com dois R's, senão vai ficar garafa, né? Por isso que o som tem que ser forte, eu acrescento mais um no meio da palavra, tá bom? Eu tenho a palavra relâmpago. Relâmpago, com um R, porque ele está iniciando a palavra. Então, no início da palavra, só com R. Eu tenho a palavra serrote, né? Serrote. Serrote, eu tenho aqui duas vogais e eu tenho que colocar um R forte. Então, o R sozinho, ele vai ser fraco. Preciso colocar mais um para ele ficar forte, para ficar serrote, tá bom? E temos também a palavra rádio, né? Tá meio assim torto, mas tem aqui, ó, rádio. O rádio inicia com R, então apenas um R, beleza? E aí vamos ver lá a correção, a resposta. Tá aqui, ó, enredo, garrafa, relâmpago, relógio, rádio, terra e serrote, beleza? Vamos aqui mais uma atividade de fixação para vocês não esquecerem. Olha, escreva nas colunas as palavras que você encontrou, né? Lá naquela cruzadinha, as palavras que a gente encontrou. Encontramos R no início da palavra, encontramos a palavra relâmpago, relógio, rádio. Um R no meio de palavra, mas ele é forte, gente. E aí eu vou explicar para vocês aqui por que ele é sozinho, professor. Porque ele vem acompanhado de uma consoante e uma vogal. Se ele está acompanhado de uma consoante e uma vogal, ele sozinho fica forte. Ele só vai ficar fraco se tiverem duas vogais, tá bom? E aqui eu tenho também enrosco, que é aquela pessoa que fica toda enrolada, né? Enroscada. E aqui eu tenho apenas um R, professor. Por quê? Porque eu tenho um N, que é uma consoante, e logo após eu vou ter uma vogal. Ele está entre uma vogal, uma consoante e uma vogal. Então também eu escrevo com um R apenas. Agora, no meio de palavras, eu tenho aqui, ó, terra, tem uma vogal e logo após outra vogal. Então, para ele ficar forte, eu coloco dois R's. Serrote, eu tenho uma vogal e logo após também eu tenho outra vogal. Para ele ficar forte, eu coloco dois R's. Eu tenho a palavra garagem, eu tenho o A que é vogal e tenho também o outro A que é vogal. Para ficar forte, coloco dois R's. Uma vogal e uma semivogal. Depois a gente ensina para vocês, né, a diferença de vogal e semivogal, tá bom? Beleza. Reflexão. O som da letra R, essas palavras, é forte ou fraco? Daquelas palavras lá, gente. O som da letra R é forte ou fraco? E a resposta vai vir já já. Que letra vem imediatamente antes do R no meio da palavra? Vogal ou consoante? Vamos ver a resposta? Resposta. O som da letra R dessas palavras é forte ou fraco? Forte. Porque vinha no início, vinha no meio com uma consoante e uma vogal e vinha também no meio com dois R's. Que letra vem imediatamente antes do R no meio da palavra? Vogal ou consoante? Consoante, que era a consoante N. Beleza? Então tá bom, um abraço e até a próxima aula. Tchau!